Então, vamos lá. Correção da tarefa. Quem entrou agora é a página 26 e 27. Nós vamos corrigir a número 3, a número 4 e a número 6 da nossa apostila. Quem precisar de mais alguma é só pedir. Então, na número 3, nós temos essa situação aqui. 2 blocos A e B de massas iguais, A, respectivamente 4 quilos o A e 6 quilos o B, estão ligados por um cabo inextensível e são puxados por uma força F sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Pessoal, quando tem esse perfeitamente lisa é porque a gente ainda não está considerando o atrito. Mais para frente nós vamos ver um tipo de problema assim, onde a gente tem que considerar o atrito, tá? E ele deu que essa força F é de 50 newton. Então, vamos lá. O que quer dizer esse cabo aqui? Antes, quando eles estavam encostados, era força de contato. Agora, como tem um cabo aqui, nós temos força de tração. Então, ele pede na letra A o módulo da aceleração adquirida pelo conjunto. Aqui nós estamos trabalhando com um movimento constante, então essa aceleração vai ser sempre a mesma. Ele pede o módulo da força de tração com que D puxa A e o módulo da força de tração com que A puxa o B. Então, aqui nós podemos fazer o diagrama de corpo livre ou a gente já tem a força resultante, certo? Então, aqui a gente pode considerar o problema inteiro. Então, a gente tem força resultante, a gente sempre tem força resultante quando a gente está calculando força, a gente sempre tem duas situações. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a gente tem o somatório das forças, nesse caso em X, né? Então, deixa eu procurar aqui o símbolo de somatório. Somatório das forças em X, porque nesse caso a gente só tem movimento na horizontal. Na vertical ninguém se mexe. E também vai ter a força resultante, certo? Então, a gente sempre tem duas fórmulas para calcular. Se a gente conseguir pela primeira, a gente já pode usar ela. A gente tem a força resultante, é 50. A gente tem a massa, que vai ser a massa de A mais a massa de B. E a gente descobre a aceleração, que é o que falta para a gente. Então, a gente já consegue direto para a fórmula mais simples. Então, a gente já vai para essa fórmula aqui. Então, aqui, nós temos a força de 50, massa de A
deu no enunciado que é 4 e a massa de B, 6. 4 mais 6, já vou colocar aqui 10. Vezes a aceleração. O 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 10 é igual à aceleração. Então, quanto que vai dar a nossa aceleração? 5. 5 o quê? Quando a gente está tratando de aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira resposta. Descobrimos essa aceleração. Agora, qualquer vez, qualquer corpo que a gente analisar que tiver aceleração, vai ser igual a 5, tá? Agora, ele pede o módulo da força de tração com que B puxa o A. Então, com que B puxa o A. Então, se a gente analisar o corpo A, esse é o corpo A. Qual é a única força que age sobre ele na horizontal? Estamos falando apenas de horizontal, porque na vertical não tem movimento. É a força de tração, não é? Então, a força resultante dele a força resultante do corpo A já vai ser igual à tração, porque é a única força que a gente tem. Porque, como eu falei para vocês, a gente sempre tem a situação de força resultante e somatório das forças. Então, se a gente está falando de força resultante e estamos analisando apenas o corpo A, essa massa aqui agora vai ser só a do corpo A. Na letra A, a gente usou do sistema completo. E o que a gente tem tanto de força aqui? Apenas a tração de B sobre A, certo? Então, a gente iguala as duas fórmulas e vamos encontrar a tração. Então, vai ficar força resultante, em A, né? Deixa eu botar aqui, em A. A força resultante em A, então, vai ser a tração de B sobre A. Que é a única força que age na horizontal. Então, a tração é o que a gente quer, certo? A massa de A foi dada, que é 4. A aceleração nós descobrimos na letra A, que é 5. Então, a tração, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 o quê? Se é força, é newtons. Agora, nós conseguimos descobrir a letra B, a letra C também. O módulo da força de tração com que o A puxa o B. Então, agora nós estamos analisando o corpo B. Então, quando a gente analisa o corpo B, ele vai ter a força que foi aplicada no sistema para a direita,
que é a força de 50 newtons, certo? Cor de vermelho como tá ali. Vermelho escuro. E nós vamos ter a tração de A em B, certo? Então, aqui nós temos a força, que é aquela força de 50 newtons. E aqui nós temos a tração de A sobre B. Então, quando a gente fizer as continhas para o B, a gente também vai ter uma que vai ser força resultante, só que agora é B. Então, vai ser a massa de B vezes a aceleração, somatório das forças em X. Então, a força resultante em B vai ser a força que está para a direita menos a tração que A causa em B, certo? Então, nós temos força resultante. Igualamos uma à outra. E daí a gente consegue calcular. A força foi dada no enunciado, que é 50. A tração é o que a gente precisa descobrir. A massa de B foi dada no enunciado, que é 6. E a aceleração a gente descobriu na letra A, que é 5. Então, passo 50 para o outro lado, vai ficar só menos TAB. É igual 6 vezes 5, 30. O 50 que estava positivo passa negativo. Então, menos CAB é igual a menos 20. Menos com menos fica mais. Então, TAB é igual a 20 mil. Certo, pessoal? Estão vendo? Tração de B sobre A e de A sobre B deu o mesmo valor. Se não desse o mesmo valor, o que ia acontecer? Esse cabo ia se romper. Tá? A número 4. Pessoal, se ficarem com alguma dúvida, é só me interromper, tá? Pode chamar aí que a professora explica de novo. A número B, nós já temos uma roldana agora. Então, nós vamos ter para o bloco 1, força na vertical, e para o bloco 2, força na horizontal. Dois blocos de massas M1 e M2 estão ligados por meio de um fio inextensível de massa desprezível que passa por uma polia ideal. Então, se o fio é inextensível, quer dizer que ele não estica. Se ele tem massa desprezível, é porque a gente não precisa considerar a massa dele. E se a polia é ideal, é porque ela não tem atrito nem qualquer desgaste. O bloco 2 está sobre uma superfície sem atrito e é acelerado pelo bloco 1. Se ele é acelerado pelo bloco 1, quer dizer que ele está se movimentando para a direita, porque o bloco 1 está puxando ele. Sabendo que M1 é 2 kg e M2 6 kg, determine o módulo de aceleração do conjunto. Então, de novo, aqui nós vamos ter força resistente deixa eu copiar aqui de cima, e o somatório das forças.
sempre a gente vai ter isso. Então, na força resistente, aqui nós vamos ter, já vou pôr, M1 mais M2, que é os dois corpos. E aqui, o somatório das forças, nós vamos ter... Deixa eu ajeitar aqui. O que vai acontecer nesse sistema? Ele falou ali em cima que o M1, ó, o bloco 2 está sobre uma superfície sem atrito e é acelerado pelo bloco 1. Então, quem causa o movimento é o bloco 1. O que vai causar esse movimento? Tem alguma força aplicada aqui nesse bloco? Tem, pessoal? Tem alguma força aqui aplicada? Estão dormindo? A da corda, não? Oi? A da corda? A E da a força-peso? corda. Mas a da corda está sustentando ele na polia ali ligado no 2. E para causar o movimento, que força que nós vamos ter? Força-peso? Força-peso? Força-peso, ótimo. Então, força-peso é massa vezes gravidade. Então, essa vai ser a força resultante do sistema. Neste daqui, nós tínhamos uma força. Pode ser de uma pessoa puxando isso aqui. Mas aqui, a força que nós vamos ter é da força-peso de M1, porque ele não está apoiado. Então, nós vamos igualar uma a outra e vamos chegar na resposta. M1 vezes gravidade é igual a M1 mais M2 vezes aceleração. Por quê? M1 a gente tem, que é 2, a gravidade 10, a massa de 1 é 2, a massa de 2 é 6, e a aceleração é o que a gente precisa descobrir. 2 vezes 10, 20, 2 mais 6, 8. Então, aqui vai ficar, a gente vai passar o 8 dividindo. 20 dividido por 8, 2,5. A aceleração, então, é metros por segundo ao quadrado. Descobrimos a aceleração do sistema. Agora, na letra B, ele pede o módulo da força de tração do bloco 1 sobre o bloco 2. Então, ele quer que a gente analise o bloco 2, certo? O bloco 2 está em cima da mesa. E a única força que vai ter nele é a força de tração, certo? Porque a peso e a normal, uma cancela a outra, porque ele não se movimenta na vertical, apenas na horizontal. Então, nós vamos ter aqui a força de tração. Então, aqui a gente já sabe que a única força que a gente vai ter é a de tração. Então, essa força resultante já é a de tração do 2 sobre 1. Então, tração do 2 sobre 1 vai ser massa, nós estamos analisando o corpo 2, vezes a aceleração. A tração, que é o que a gente quer, vai ser a massa do 2, 6, e a aceleração, 5.
2,5, né? Desculpa. 5 era no outro. Então, a tração vai dar 15, se a força é em N, certo? Agora, vamos lá para número 6. Qualquer coisa vão chamando, pessoal. Eu não paro porque... por causa do tempo, tá? Mas qualquer coisa alguém chama. Agora, nós temos força de tração e temos uma força de contato aqui, olha. Então, nós vamos ter 3 blocos. E quem que vai causar o movimento aqui? Hein? C. C. Então, aqui, para calcular a aceleração, a gente vai fazer a mesma coisa feita aqui. Só que em vez de massa de 1, nós vamos ter a massa de C. Então, a força resultante, já vamos por aqui direto. Quando a gente fala em força resultante, nós sempre vamos ter a massa do sistema, que é a massa dos 3. Fazer por etapas para sempre ficar igual. Então, a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Vezes a aceleração. Isso é a força resultante. E se a gente analisar o somatório, quem que vai ser a nossa força resultante? Vai ser o peso de C. É a única força que causa movimento. Então, a força resultante vai ser igual à massa de C vezes a gravidade. Então, igualamos essa parte a essa aqui para descobrir a aceleração. Então, estão vendo que o passo a passo, quando a gente analisa a força, é sempre o mesmo? Massa vezes aceleração e o somatório das forças. Então, a massa de A, 4, mais a massa de B, 2, mais a massa de C, 4, vezes a aceleração. Oh, meu Deus, já está acabando. É igual a massa de C vezes a gravidade. Então, aqui, 4 mais 2 mais 4 dá 10, vezes A é igual a 4 vezes 10. Não multipliquei aqui, que daí a gente pode cancelar. Tem 10 de um lado, 10 do outro. A gente cancela, a aceleração fica 4 metros por segundo ao quadrado. E na letra B, ele pede a intensidade da força que o corpo B exerce sobre o A. Então, é uma força de contato. Então, a gente vai ter que analisar a força no corpo A, certo? Então, para analisar o corpo A, nós vamos precisar primeiro da força de tração do A em C, certo? E nós vamos ter a força de contato de B em A. Então, vamos lá analisar o corpo A, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui nós vamos ter o corpo A.
que nós vamos ter de força no corpo A? Nós vamos ter atração, porque a corda está aqui em cima ligada em A, se a gente observar lá, ó. O cabo aqui, ó, tá ligado em A. Então, aqui nós vamos ter uma atração de C em A. E, no outro sentido, nós vamos ter a força de contato de B sobre A, certo? Então, é força de B sobre A, como se B estivesse segurando A, porque ele tem o peso dele, então ele acaba segurando o mesmo. Então, de novo, nós vamos ter força resultante em A, só que agora é só em A, então aqui só vai ser a massa de A. E o somatório das forças, então, vai ser a atração menos a atração de C sobre A, menos a força de B sobre A. Então, a gente sempre vai ter somatório das forças no corpo e força resultante é igual o que a gente está analisando vezes a aceleração do sistema. Então, igualamos uma parte à outra. Para encontrar a força de B sobre A. Temos a atração de C sobre A? Não temos. E o que a gente quer encontrar? É a atração? Não, é a força. Então, nós vamos primeiro encontrar a atração de A de C sobre A. Se a gente analisar a parte da atração, quem que vai puxar, gente? Nós temos que ir lá analisar, então, o corpo C. Então, vamos lá, corpo C. Nem sempre a gente consegue descobrir direto, estão vendo? Então, no corpo C, o que a gente vai ter? Agora, nós vamos ter forças na vertical. Para baixo, nós temos o peso e para cima, nós temos a atração, certo? E vai ter que ser igual. E aqui, o peso de C. Então, também nós vamos ter força resultante em C. Então, vai ser massa de C vezes aceleração. Força resultante em C vai ser a força peso do C menos atração. Que a atração vai ser sempre a mesma. A gente já viu lá nas outras questões. Então, igualando uma parte à outra. Então, nós vamos ter PC menos tração é igual a massa de C vezes a aceleração. Isso vai dar. O peso de C é massa de C, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. Menos a tração, que é o que falta a gente descobrir, é igual
a massa de C vezes a aceleração do sistema que a gente descobriu na letra A. Então, 40 menos a tração vai ser igual a 16. Passo 40 para o outro lado, vai ficar menos C é igual a 16 menos 40. Menos T é igual. 16 menos 40 dá menos 24. Negativo com negativo dá positivo. Então, a tração do sistema é 24 newtons. Força sempre newtons. Agora, nós conseguimos voltar lá na outra equação. Depois eu faço nessa equação aqui. Porque o que a gente quer é a força de B sobre A. Então, a tração é 24 menos a força de B sobre A é igual a massa de A, que é 4, a aceleração, que é 4. Então, vai ficar menos a força de B sobre A, 16, o 24 era positivo, passa negativo. Então, a força de B sobre A, 16 menos 24 dá menos 8, menos com menos dá mais. Então, pessoal, cada vez que a gente está analisando um corpo, nós só usamos a massa daquele corpo e as forças envolvidas naquele corpo. Tá? Entenderam? Tá acabando o nosso tempo. Eu vou